Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar onde 2021 com o pé direito. Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Diante do Santos, que foi com reservas. Tivemos também Goiás e Ceará. Goleada do Ceará, o Vina brilhou, 4-0. E para fechar, Corinthians Sport 3-0, vitória do Corinthians. Daqui a pouquinho, Everaldo Marques, junto com Maurício Noriega, aqui no Troca de Passes. Franjinha, sua vez. Destaque. Muito boa noite, Karine. Tudo bem para você? Boa noite. Tudo bem com você, né? Com o Roger, a todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Tô tentando aqui, né? Fazer um estilo diferente. Vamos ver Tá que até nem a onde turma vai, do né? Maurício Souza lá, o medo né? o medo são as entradas, né? Então a gente vai escondendo do jeito que dá. Mas destaque. Ô Karine, depois eu dou um caminho para ele tirar essas entradas aí. O meu funcionou. Ou ele pode fazer que nem o Cuca, né? Mudar o penteado. O Cuca colocou tudo pra trás, né? Sim, é isso. Deu certo, É isso. o Santos lá. Vamos falar do que importa, né? Vamos falar então. Vamos falar do que importa, o seu destaque. Sim, uma afirmação, né? O Roger deu um apanhado do que foi a rodada, a importância da rodada, até pelos confrontos diretos. E a gente falando especificamente de quinta-feira, essa afirmação do Flamengo, né? Porque vinha dessa pressão por resultado consistente num confronto grande dentro do Campeonato Brasileiro. Consegue isso contra um Palmeiras que parece ali no limite das forças, né? Já tinha dado essa demonstração de fraqueza e exagero, né? A temporada do Palmeiras é espetacular, mas de que seria difícil equilibrar, administrar as três competições na derrota para o Internacional, por exemplo, né? No que é a sequência fantástica do Abel das 7 vitórias seguidas. Acho que o Palmeiras, em determinados momentos, principalmente nesses confrontos grandes dentro do Brasileirão, não tem entregado à altura. E isso vai cobrar conta falando de brasileiro. Mas é óbvio que eu acho que na sequência de prioridades, mesmo comparando com a Copa do Brasil, o Brasileirão acaba ficando em segundo plano. Agora a gente já faz contato com o Everaldo, com o Nori, vão aparecer no telão do lado do Roger, para a gente saber mais dessa vitória do Corinthians 3-0. Foi imponente, primeiro tempo eu estava acompanhando também vocês, só deu Corinthians. Boa noite. Tudo bem, Karine? Boa noite a todos do Troca de Passes. Se não for para quebrar protocolo, eu nem venho. Então quebra. Como o Roger já foi falar de plantar sementinhas, né, Roger? Aqui funcionou também, viu, velho? O teu tá ficando bom também. Tá ficando bom. Vai ter que ajudar ele, Roger. Vocês estão investindo Será que a gente foi também? Será que a gente foi na mesma horta? Bom, não sei. Acho que não, né? Porque tem horta aí no Rio, tem horta aqui em São Paulo, mas o que importa é que tá crescendo o rolê. A área desmatada aqui era grande, até porque, né, vamos combinar. Tô aqui com o Maurício Noriega, que não por acaso tem o Papo Cabeça no GE. Globo. Eu já falei que foi uma homenagem a você. Que cabelo, hein, Nori? Então, você não tá precisando ainda, Nori, mas quando precisar... Você que pensa que eu não tô precisando. Não? Eu dou uma enganada aqui. Então tá bom. Mas Tudo uma questão de pentear, dar aquela disfarçada, né? Tem que jogar pra frente, né? Você puxa, dá aquela puxada aqui e tal. Essa resenha é muito boa. Mas o jogo foi tranquilo pro Corinthians no final das contas, né, Nori? Foi bem tranquilo. Um 3-0 em que o Sport pouco ameaçou o time. Sem dúvida. Boa noite, Karine, Rafa, Roger. Foi um jogo totalmente controlado pelo Corinthians. Em nenhum momento o Sport deu pinta de que poderia assustar o Corinthians. Teve 2 ou 3 oportunidades em contragolpes, mas o Dalberto estava numa noite terrível, desperdiçou essas chances. Acho que o Corinthians se recuperou bem do que aconteceu no Clássico, né, da derrota para o Palmeiras por 4-0, na qual não jogou nada. 4-0 foi até pouco, pela superioridade do Palmeiras.
mas conseguiu o resultado que precisava conseguir, sem nenhum problema, jogou bem, dá uma mensagem para o seu torcedor de esperança aí da reta final, ganha uma posição, deixa o Santos para trás e nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro pode sonhar com uma vaga aí na Libertadores, porque tem condição para isso. Acho que a recuperação do Corinthians foi muito boa no segundo turno e o que aconteceu contra o Palmeiras é daqueles acidentes que acontecem nos clássicos, quando um está muito mal, o outro aproveita, atropela, as goleadas mudam de lado historicamente. Para o torcedor corintiano, o que importa é que a recuperação veio rápido. Eram 7 jogos de invencibilidade antes da derrota no Clássico, né? E o Corinthians voltando a vencer. Era importante dar essa resposta imediatamente, né? Para não criar um clima ainda pior do que já estava depois da derrota para o Palmeiras. Foi o que o time fez. Achei que o Fagner jogou muito bem, Casares também. O Matheus Vital, talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Se distribuiu bem em campo e foi efetivo, que muitas vezes ele não é um jogador que sempre se movimenta bem, mas não costuma ser um jogador efetivo. Ele foi agora, está fazendo gol toda hora, cavando seu lugar no time, mas eu destacaria Fagner e Casares como os pilares dessa vitória do Corinthians. Aqui o Matheus Vital, que já tinha feito um gol de fora da área contra o Fluminense, né, na vitória por 5-0 na quarta-feira da semana passada, faz mais um aqui no chute de longa distância, e aqui o Casares tocando para o Vital, que tentou de novo, né? Mas aí o Luan Poli fez a defesa. Se não fosse o goleiro do Sport, o resultado teria sido ainda mais elástico para esse Corinthians, que tem um confronto importante contra o Bragantino na segunda-feira. O Bragantino está jogando muito bem nesse ano de 2021, complicou a vida de vários times. Além de ganhar do São Paulo, tomou um empate do Atlético no último lance, num pênalti com alguma polêmica. Tinha perdido do Palmeiras, mas jogando melhor do que o Verdão no final de 2020. Vai ser um outro duelo para a gente ter uma noção dessa força do Corinthians, porque o Bragantino está jogando bem, Nori. E tem tudo para ser um belo jogo. O Bragantino é uma equipe que dificulta para qualquer adversário, encaixou o seu jogo. Claudinho está jogando muito. Aquele jogo moderno do Bragantino voltou a aparecer, com muita troca de posição, imposição na base da posse de bola. Uma equipe difícil de ser batida, bota velocidade no jogo. Vai ser um teste interessante para o Corinthians e com caráter decisivo. Estão brigando os dois ali pela mesma faixa de pontuação. O Bragantino ainda um pouquinho para trás, mas também, quem sabe, aspirando com alguma coisa melhor nesse final de campeonato. E do outro lado, um Sport que teve a volta do Thiago Neves, mas acabou não tendo força para desafiar o Corinthians e está numa situação complicada, porque está na mesma pontuação do time que abre o Z4 nesse momento, o Vasco da Gama, só fica fora da zona de rebaixamento por causa do número de vitórias. E o Bahia e o Vasco têm um jogo a menos do que o Sport. Isso com a mesma pontuação, 32 pontos. É fraco o time do Sport, é duro dizer isso para uma torcida apaixonada, presente, participante. A Ilha do Retiro está fazendo falta. A Ilha do Retiro, quando a gente fala, é cheia. Está lá, o time joga, mas com a ilha vazia. Como tem feito muita falta para o Vasco a presença do torcedor em São Januário. E eu acho que o Sport vai sofrer muito. A dificuldade que a equipe do Sport tem para dominar um jogo, para ter controle do jogo, ela é gritante. Então, está sempre correndo atrás do adversário, sempre tomando pressão. E é muito difícil jogar assim o tempo inteiro. O Sport que domingo, Karine, tem o Bahia pela frente no confronto direto, né, entre equipes que estão lutando aí contra a zona do rebaixamento, e nós teremos esse chamado jogo de 6 pontos aí no domingo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive aqui na hashtag Troca de Passes, várias pessoas chamando a atenção. Pô, mas a classificação tá errada, gente. Tá aqui, ó, Corinthians em 8º, 45 pontos, com saldo de gols, como o próprio EV falou na transmissão. Tá aqui, ó, o Santos tá abaixo, porque tem um saldo de gols menor do que o Corinthians. Pronto, todo mundo calmo, porque é assim, né? Enquanto eu tô falando com vocês, a galera também tá se comunicando com a gente aqui através da hashtag Troca de Passes. Sabe que, só para complementar o que você falou, EV e Nori, em relação ao Corinthians que tem o Bragantino na próxima rodada, eu tava dando uma olhada, depois tem clássico também contra o Santos, e aí tem uma pausa, na verdade, porque tem ali decisão também, tem decisão de Libertadores, enfim, aí para um pouco o futebol, volta lá dia 17 de fevereiro, vai ser esse clássico. Então tem jogo dia 25, aí depois dia 17. Tem uma janela aí para focar também em treinamento. O Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro para pensar, né? E nesse meio de caminho também tem jogo contra o Bahia, tem jogo contra o Ceará, o Corinthians iniciando uma sequência de partidas contra times que estão abaixo dele na tabela de classificação. Então pode ser o momento do Corinthians realmente tentar dar aquele salto para sonhar de verdade com a Libertadores na reta final do campeonato, Nori. O Corinthians fez uma boa base para esse salto. Acho que a recuperação obtida pela equipe no segundo turno dá ao torcedor do Corinthians a esperança de conseguir esse salto,
A tabela, teoricamente, é favorável. Fisicamente, a equipe está bem, está recuperada. Tem essa questão de provavelmente enfrentar um Santos com uma equipe aí que ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo, a Libertadores interfere muito no Campeonato Brasileiro, inclusive na formação de um eventual G8, dependendo do que vai acontecer na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho que as equipes que estão com pouco calendário agora, elas têm a melhor condição de dar uma arrancada. A vitória do Flamengo, por exemplo, saindo um pouco desse jogo e projetando em termos de classificação, o Flamengo me parece o time que tem a melhor condição agora para dar uma arrancada. Porque ele não tem tabela complicada, ele está com recuperação quase que total dos seus jogadores em termos de Covid e tem a equipe que tem mais jogadores capazes de resolver um jogo individualmente. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não se pode descartar o Internacional, que está numa arrancada impressionante. Mas a posição do Flamengo e a tabela do Flamengo daqui para frente, sem esse acúmulo de jogos, sugere que o Flamengo tenha condição de ser um candidato ao título junto com o São Paulo, junto com o Inter. E acho que aí fica um pouquinho para trás o Atlético, embora tenha condição ainda de buscar. Me parece que esses três hoje vão acabar decidindo o campeonato. Com esse viés de alta do Flamengo, o grande momento do Inter e uma rodada decisiva para o São Paulo. Porque aí está colado com o Inter. Tem Grenal e São Paulo e Coritiba no Morumbi. E imagina o que pode acontecer nesses dois jogos e o Flamengo prontinho para dar o bote. São Paulo que tem o Coritiba, depois o Botafogo antes do clássico contra o Palmeiras. Então, só pra gente arredondar a respeito do Corinthians, Karine, como você disse, tem esse clássico contra o Santos que foi adiado, né, pro dia 17 de fevereiro. E se o Santos for pro Mundial, a gente nem sabe com direito se vai ser no dia 17 de fevereiro ou não. Pode mudar de novo. Só que antes disso, o Corinthians ainda tem segunda-feira o Bragantino e depois, na quinta-feira da semana que vem, um jogo fora de casa contra o Bahia, que vai ser outro time desesperado. Pode ser um outro time desesperado, uma situação semelhante ao Sport, que foi adversário do Corinthians no jogo de hoje. Deixa eu aproveitar também para colocar o Roger e aqui o Rafa na conversa. EV, me lembra que antes de me despedir de vocês, tem umas mensagens bem interessantes para a gente falar sobre a tua quebra de protocolo. Muito bem. Essa é a melhor parte do programa, a zoeira. Mas a gente tem vale a pena, vale a pena. Primeiro aqui. Receita caseira, vocês vão ver. Tem umas tem mensagens dica ótimas aqui. Babosa. Mas eu quero ouvir também, vou passar para o Rafa essa bola aqui. Rafa, o EV e o Nori estavam falando dessa questão da arrancada, é a chance do Corinthians ter essa arrancada, mas precisa também de uma certa regularidade para conseguir entrar nesse G6, né? Eu acho que a derrota para o Palmeiras, ela é muito pesada por ser um clássico, mas ela está dentro do contexto de um confronto contra uma equipe reconhecidamente superior e aonde a estratégia do Corinthians não funcionou desde o princípio da partida, né? Claro que é pesado, mas eu acho que influencia pouco no que é um Corinthians enfrentando equipes, como o EV lembrou bem, abaixo dele na tabela, né? Confrontos acessíveis. Agora... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.